Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Maringá de AZ aqui pela Rede TV, de segunda a sexta-feira, sempre antes do Siqueira Júnior, às 17h50. E peço que você acesse a minha página no Facebook, @RogérioCalazans_oficial. Lá você pode dar a sua opinião, fazer a sua sugestão de pauta e também compartilhar e curtir todo o nosso conteúdo. E sempre começamos o nosso programa com uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. A palavra de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 23, que diz assim: em todo trabalho dedicado há proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Falar apenas não adianta nada, o resultado vem por meio da sua ação. Você sabia que é melhor você ter atitude, ainda que a sua atitude não esteja devidamente alinhada, ainda que você cometa alguns erros no caminho, porque no erro há aprendizado, do que se omitir diante de todas as coisas? Certo é que quando você não faz nada acontece na sua vida. Portanto, tome atitude. E hoje o nosso programa vamos começar falando sobre uma pauta nacional que tem sido debatido de forma bastante discreta nos últimos dias, e eu quero que você veja essa matéria comigo aqui, ó. O site gazetadobrasil.com.br publicou há alguns dias a seguinte notícia: planilha secreta da OAS revela que empreiteira bancou reforma na casa de Toffoli, ministro Dias Toffoli. Vou ler um pedaço dessa reportagem. Departamento de Propinas do grupo registra que a empresa bancou uma reforma na casa de Dias Toffoli em 2013, quando ele já era ministro do tribunal. Nela, há o seguinte lançamento: 15 mil, reforma da casa do Dias Toffoli em 2013. Outro arquivo, ajustes solicitados de RI em 29/10/2012.pdf, do Departamento de Propinas, anota que o irmão de Dias Toffoli recebeu 850 mil reais em dinheiro vivo. Olha que coisa interessante. Planilha secreta da OAS revela que essa empresa que pagou propina lá naquele escândalo que ficou conhecido como o maior escândalo de corrupção do mundo, o Petrolão. Lembra disso? Lembra? Tua memória está fresca ainda com relação a isso? Também pagou propina para o ministro Dias Toffoli, quando ele já era ministro do Supremo Tribunal Federal, e também pagou propina para o político conhecido como Ticiano Toffoli, que foi prefeito da cidade de Marília, no estado de São Paulo. E olha essa matéria aí, ó. Irmão de Dias Toffoli é denunciado por desvio de 57 mil reais. Inclusive, ele chegou a ser condenado e teve a sua pena privativa de liberdade convertida em pena restritiva de direitos. Ticiano Toffoli, irmão mais velho do ministro Dias Toffoli, foi prefeito do município de Marília pelo PT. Coincidência? Não sei. O mais estranho de tudo, que eu quero chamar a sua atenção nessa tarde no nosso programa, é que essa matéria tem sido muito pouco veiculada. A Força Tarefa da Lava Jato solicitou à Procuradoria-Geral da República, agora, em meados de 2020, a abertura de uma investigação específica sobre esse esquema de corrupção, de pagamento de propina para um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ex-presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli. E o que você tem visto falar a respeito disso? Tivemos no mês passado as prisões das pessoas que participaram das manifestações à frente do Supremo Tribunal Federal, entre elas a prisão de alguns jornalistas, de alguns blogueiros, e também a prisão daquela ativista política conhecida como Sarah Winter, e também aquela medida absurda determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que retirou do ar vários perfis de redes sociais de pessoas verdadeiras, alegando que nesses perfis havia discurso de ódio e também manifestações antidemocráticas. O ministro não conseguiu descrever o que é exatamente discurso de ódio. E quando nós observamos todo o caminhar das pessoas que tiveram seus perfis retirados e também da posição daqueles jornalistas, dos blogueiros e da própria ativista Sarah Winter, o que nós vemos é uma crítica contundente às posições do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam criticando posições do Supremo Tribunal Federal. E olha que interessante, em defesa da democracia, o ministro Alexandre de Moraes mandou que ativistas calassem a boca e mandaram eles para a prisão tão somente porque emitiram a sua opinião, fizeram manifestações e estavam criticando posições do próprio Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, ao mesmo tempo, a Força-Tarefa da Lava Jato pedia à Procuradoria-Geral da República a abertura de uma investigação específica sobre o pagamento de propina ao ministro Dias Toffoli. Nada disso foi noticiado na grande imprensa nacional e nada disso ganhou relevância dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Coincidência? O que está efetivamente acontecendo? Ora, vejam que essa denúncia de pagamento de propina ao ministro Dias Toffoli foi feita por meio da delação premiada do Léo Pinheiro. E ele disse claramente que a propina foi paga. E aquele departamento que ficou nacionalmente conhecido como departamento de propina dessa empresa tem na sua planilha a comprovação ou pelo menos a alegação de que foi pago dinheiro para a reforma da casa do ministro Dias Toffoli e R$850 mil para o político Tiziano Toffoli, ex-prefeito de Marília, irmão mais velho do ministro, prefeito pelo PT, Partido dos Trabalhadores. E aí? Eu pergunto para você, você sabia disso? Enquanto isso, nós temos a grande imprensa noticiando a fala do presidente sempre na frente do Palácio da Alvorada, aquilo que ele fala, muitas coisas de fato um pouco exageradas, mas estão criando uma cortina de fumaça para não mostrar que aquele escândalo de corrupção, o Petrolão, não parou apenas no Legislativo e no Executivo, mas tem sim um braço forte dentro do Supremo Tribunal Federal e é muito estranho, repito isso, que esse debate tenha sido pouco divulgado pela grande mídia e não tenha causado repercussão dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Mandaram para a prisão ativistas que criticavam o Supremo Tribunal Federal no mesmo período em que a Força-Tarefa da Lava Jato pedia a abertura de uma investigação específica sobre o pagamento desta propina para o ministro Dias Toffoli. E aí você chega na sua conclusão e exija dos seus políticos e do Supremo Tribunal Federal uma posição com relação a isso também. Vencida a pauta nacional, vamos falar agora um pouco sobre Maringá. Foi noticiado hoje pela Rádio CBN, nós estamos demonstrando aqui o que foi publicado também no site da Rádio CBN, que Maringá registrou mais um óbito por dengue, totalizando somente no ano de 2020 12 óbitos por dengue e agora já são mais de 11 mil pessoas infectadas por dengue. Maringá vive uma epidemia de dengue. Foi noticiado também que nós tivemos mais, infelizmente, 2 óbitos por conta do coronavírus. Se nós analisarmos os boletins que tratam das atualizações sobre a pandemia do coronavírus, vamos observar que esses óbitos, claro que nós não queríamos que nenhum deles tivesse ocorrido, mas se trata de uma senhora de 83 anos de idade que tinha problemas cardíacos e também de uma mulher jovem de 36 anos que tinha problemas pulmonares e problemas cardíacos. A conclusão que chegamos é aquela, gente, é que todo mundo, todas as pessoas que possuem algum tipo de problema de saúde, sobretudo esse tipo, problemas cardíacos, problemas pulmonares ou qualquer outra doença daquelas que são classificadas como comorbidades, precisam tomar mais cuidado. Essas pessoas sim precisam ficar em isolamento, mas eu quero chamar a sua atenção que enquanto nós já temos 36 óbitos por conta do Covid-19 em Maringá, nós já registramos também 12 mortes por dengue e mais de 11 mil infectados por dengue. Maringá está numa situação de epidemia e eu conversei pessoalmente com alguns servidores há alguns dias que trabalham na área de combate às endemias, aqueles servidores que entram nas casas para fazer a profilaxia, o cuidado, certo, com relação à dengue, que eles vão observar se dentro daquela casa possui focos criadouros do mosquito e eles não estão desenvolvendo corretamente o seu trabalho porque não possuem equipamentos de proteção individual suficientes e também porque não foram disponibilizados para eles testes do Covid-19 de modo a evitar que, no caso de uma contaminação, eles levem essa doença para as suas casas. Prestem atenção, nós estamos no inverno. Se a situação continuar assim, hoje, no inverno, Maringá já registra mais de 740 casos de dengue, a mais do que no ano de 2019. Daqui a pouco nós vamos chegar na época das chuvas, na temporada da primavera e do verão, quando aumenta o número naturalmente de infecção e sequer
os trabalhadores de Maringá estão devidamente equipados e com testes à sua disposição, porque é razoável que eles queiram fazer o teste para, no caso de uma contaminação, eles não levarem essa doença para casa deles. Preste muita atenção no que está acontecendo. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã. Aí criou-se agora, por parte dos administradores públicos, né, o vírus noturno. O vírus noturno ele é incrível, ele só pega à noite. O vírus noturno só pega à noite, você analisa para você ver. Por quê? O bar pega, mas o bar pode abrir de dia, mas à noite não. Não pode.